Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Espírito de Mulher pela sua TV Mundo Maior, pela Rede Boa Nova de Rádio. É sempre uma alegria estar com você, onde quer que você esteja. Seja efetivamente, realmente muito bem-vindo ao Espírito de Mulher. Tudo bem com você, Poliana? Tudo ótimo, pois com você também. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que em alguns momentos vocês vão até achar engraçado sobre esse tema. Nós vamos falar de mitos e superstições. E você já pode aí começar a se preparar para participar conosco através do facebook.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior, pelo WhatsApp 996433827. Vamos repetir, Poliana? 11 996433827. Diz uma coisa, você é uma pessoa supersticiosa? Então, vai lá no post do Facebook e responda para nós. Diga quais são as suas superstições, se é que você as tem. Enfim, se você tinha e deixou de tê-las, como você fez para isso, enfim, né? Vamos conversar sobre esse tema, que é um tema interessante, que ainda muitas pessoas têm esse tipo de superstição, existe, né? E é interessante quando a gente começa a pesquisar sobre a superstição, porque assim, a gente faz umas coisas e a gente nem sabe por quê, né? Daí quando você vai ver qual é o contexto histórico disso... Não tem sentido, né? Exatamente, não tem, é muito engraçado. E daí assim, existem várias superstições, por exemplo, de Ano Novo. Nossa, eu acho que as que eu mais conheço são as de Ano Novo, que é para você comer lentilha em pé na cadeira. Então, essa eu não sabia. Você vê que eu nunca comi isso, porque eu nem sabia. Comer romã e guardar a semente, comer uva e guardar a semente, pular as 7 ondas. Aquela história da Vera falar assim, ai, não vou deixar meu chinelo virado, senão meu pai morre. Eu sabia que era a mãe. Então, na minha época já era o vendo? pai. Você vê como não tem sentido? Porque cada um põe quem quiser, né? Mas, Isilda, para a gente contextualizar, o que é superstição? É uma crendice popular que não tem explicação científica e que ela vem, ninguém sabe de onde ela vem, quem começa com essa situação, e ela vai passando de geração em geração, a gente não vai pesquisando, não vai perguntando por quê, qual é o sentido, qual é a explicação científica, e ela vai se perpetuando. E muitas vezes ela pode até ser prejudicial na nossa vida, porque... Sim, porque você deixa de fazer algumas coisas que você poderia fazer por conta da superstição. Por exemplo, dia 13. Para nós lá em casa, o dia 13 é um dia importante. Uhum. Não que tenha nada de especial, mas foi um apartamento que nós moramos, foi o primeiro que nós compramos, era o apartamento 13, então para nós é muito importante isso, porque foi uma conquista que realizamos. Então não tem nenhum problema, mas tem gente que não faz nada porque é dia 13. Ou dia 13 de agosto. Nossa, e gente, vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai começar a falar um pouco mais sobre essas superstições. E dia 13 eu achei tão interessante o porquê da história do dia 13, da sexta-feira 13. Eu achei, enfim, muito interessante. Antes da gente começar a entrar mais a fundo nessas crendices, quais você acha que são as origens das superstições? Então, a origem é o povo mesmo, né? Assim, a falta de conhecimento, eu entendo que a falta de conhecimento, algum fato aconteceu, Poliana, que levou a uma consequência. E as pessoas vão associando a consequência aquele dia, ou aquela situação. Isso passa a ser uma superstição. Por exemplo, eu fui te visitar, entrei por uma porta, e ao sair, eu saí por outra porta e caí. Olha só. Então, assim, é o fato de eu ter entrado por uma porta, ter saído por outra, que me fez cair. Não é isso? Então, isso passa a ser uma superstição. Você não tem uma origem específica, uma origem científica, mas a pessoa vai criando essas coisas. E o que você acha que leva as pessoas a criarem esse tipo de superstição? Eu acho que é a falta de conhecimento mesmo, né? E assim, é uma forma de justificar, Poliana, as situações pelas quais a gente passa. Eu entendo. E, ao mesmo tempo, eu entendo que é para você buscar, a gente pode dizer que é uma bengala, é uma forma de você tomar algumas atitudes que você não conseguiria tomar se não tivesse essa superstição. Entendi. Na verdade, é uma desculpa para você fazer ou não fazer algo. Sim, sim. Que a gente não se dá conta, certo? É verdade. Não é? Na questão 552 de O Livro dos Espíritos, tem a questão
Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Pois é, tem pessoas que têm um magnetismo muito forte, né? Olha, vamos lembrar Jesus. Jesus chegava, se você chegasse perto de Jesus, você se transformava, porque ele tinha um magnetismo que a impressão que dá é que ele penetrava o nosso pensamento. Na verdade, ele fazia isso mesmo. Então, as pessoas hoje, tem algumas que têm esse poder. Você já não ouviu algumas pessoas falar, nossa, parecia que ele estava me analisando. Na verdade, é um magnetismo que a pessoa tem e que te envolve. Entendi. Então, a impressão que dá é que você está sendo enfeitiçada por ela. Mas não é. E isso, aqueles que conhecem e que sabem e que dominam essa situação, podem usá-la para o bem. Por exemplo, um passe. Você dá um abraço em alguém e energiza essa pessoa para o bem, ou você usa para dominar. Entendi, entendi. Na questão 553A, diz, certos espíritos não ditaram, certa vez, fórmulas cabalísticas? Sim, sim. Agora, os amigos espirituais respondem, esses espíritos, na verdade, eles querem brincar conosco, eles querem zombar de nós, porque percebem a nossa crença sem razão, né? Assim, uma coisa que não é racional, não é uma crença, não é uma fé racional, né? Então, eles brincam com a gente. Entendi. Então, eles podem até dar fórmulas, podem dar números para você jogar na loteria, mas que não tem sentido. Né? Pois é, pois é. E nós nos apegamos a isso. Ah, sim, a gente se apega mesmo. E aí você fica dependente dessas coisas e não faz por si. Isso é interessante de a gente começar a analisar as coisas que nos dizem. E essas crenças que existem. Tem uma explicação científica? Tem um motivo justo? Né? Senão não tem sentido. Entendi. Fazer ou acreditar. É verdade. Na questão 555 tem a pergunta, que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? Pois os espíritos dizem que tem espíritos que indicam para nós signos, palavras bizarras ou que prescrevem certos atos, com a ajuda das quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Ficai seguros que eles só zombam de nós também. Não dá. Não existe feiticeiro. Existe alguém que tem, que consegue, que sabe como utilizar o magnetismo, a energia. Mas não feiticeiro, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar essa situação e começar a entender que nós somos potência. Nós podemos fazer por nós aquilo que a gente acha que o outro faz. Sim. Isso é interessante. Fica muito mais... Eu me lembro que eu me tratei uma época com homeopatia. E a médica homeopata dizia assim para nós, que a gente ia sempre em família, né? A melhor coisa que alguém pode fazer por si, quando você tem alguma doença, é você mesmo se aplicar o remédio. É você mesmo se aplicar o tratamento. Quando isso é possível, evidente, né? Então, é isso, nós somos potenciais, nós somos potencialidades. Então, ela assim, você tem que tomar uma injeção, aquela injeção que é subcutânea. Se você conseguir se aplicar a injeção, ela tem ela funciona... Dupla função. Porque é você que está aplicando em você, né? Isso já é importante, porque é você cuidando de você. Então, é você fazendo por si aquilo que você gostaria que alguém lhe fizesse, e, ao mesmo tempo, a função do remédio, daquilo que você está injetando no seu corpo. Entendi. Então, quando nós ficamos só dependentes do feiticeiro, do mago, sei lá, dessas pessoas que se dizem, né, fazedoras de milagres ou fazedoras de situações, a gente deixa de fazer por nós aquilo que nós poderíamos fazer. Entendi. Isso é importante. Sim, sim. Né? Agora a gente vai começar a entrar
na parte das superstições mesmo. Então, a gente espera vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, mande a sua mensagem, né? Você é uma pessoa supersticiosa, é uma palavra difícil, difícil de falar, né? Manda um recado pra gente, a gente já tem algumas mensagens aqui no Facebook. Terezinha Dias Guerra diz boa tarde, a Gina Prata, querida Gina Prata, diz, lindas, eu tenho superstição, kkk, não passo embaixo da escada. Lidiomar Figueiredo diz parabéns pelo programa. A Luana Lu diz, não se deve generalizar nada, existem espíritos zombeteiros e espíritos do bem que querem orientar, não existe uma fórmula. Sim. E a Jo Martins diz parabéns pelo programa. E agora vamos começar, porque, gente, eu dei tanta risada ontem, na hora que a gente estava montando o roteiro, porque, por exemplo, tem aquela superstição assim, não pode abrir o guarda-chuva dentro de casa, porque se você abrir o guarda-chuva dentro de casa vai chover, né? Pois é. Pois é. Daí, assim, embora alguns historiadores acreditem que esta crença venha dos antigos egípcios, a maioria acredita que o alerta contra o guarda-chuva dentro de casa se originou muito mais recentemente, na Inglaterra vitoriana. Existem algumas teorias sobre a origem dessa superstição. Uma delas aponta para o Egito Antigo, onde apenas a realeza usava guarda-chuvas para se proteger do sol. Muitos acreditavam que o guarda-chuva era um instrumento de conexão dos faraós com os deuses e, portanto, abrir um guarda-chuva em um lugar protegido do sol era considerado uma ofensa aos deuses. Mas a teoria mais aceita é a de que em Londres, no século XVIII, os guarda-chuvas feitos de metal eram um perigo para serem abertos em casa, por seu mecanismo mais rígido. Um guarda-chuva aberto sem aviso poderia machucar uma criança ou quebrar algum objeto sem querer. Esse é o motivo de não abrir o guarda-chuva. Se você não tiver criança em casa, não tem problema. Não tem problema. Se você não for uma pessoa, assim, descuidada, distraída, também não tem problema. Pois é. Eu abro sempre o meu para secar. Eu também, né? Que a gente chega em casa, pegou aquele baita daquele toró. O que a gente faz? Abre para secar, né? Vai guardar ele molhar, depois mofa o guarda-chuva. Isso, você estraga o guarda-chuva. Enferruja se ele não for muito bom, né? Pois é. Então, assim, ó, passar por debaixo da escada, que aqui a nossa querida Gina ela fala que ela tem isso, que ela não passa embaixo da escada. A versão mais aceita é que ela se originou na Idade Média, né? Na época dos castelos protegidos por altas muralhas. Isso é bem interessante. Quando eram atacados, levantavam-se as pontes e fechavam-se os portões, de modo que o único meio de invadi-los era com o uso de escadas. E quem ficava segurando a escada? Né, para resumir aqui, né? Quem ficava segurando a escada e quem subia a escada tomava um banho de óleo fervendo. Isso a gente vê muito em filme, né? A gente vê nesses tempos antigos, né? Dos castelos, e a gente vê mesmo uma turma querendo invadir e a outra jogando o tal do óleo fervente. Exatamente. Então imagina o que não saiu disso. Misericórdia. O meu parente morreu embaixo da escada porque passou embaixo da escada. É perigoso porque pode cair alguma coisa na sua cabeça, né? Você está passando por uma obra. Isso. Daí você passa embaixo disso, cai um tijolo na sua cabeça, ok. Só por isso. Mas agora não porque você passar embaixo vai da dar escada azar. Vai dar azar. Meu marido passa, ele eu fala passo assim, também. Não tem nada a ver, eu passo. Eu olho, se não tem por onde passar, só tem a escada, não tem nada que vai cair na minha cabeça, eu passo tranquilamente. Mas eu olho primeiro se não tem nada para cair. Pois é. Né? Espelho quebrado, 7 anos de azar. Quem nunca quebrou um espelho e fez assim, ai meu Deus, vou ter 7 anos de azar. Não dá azar, dá despesa. Pois é. Porque você tem que comprar outro, né? Dizem que, tradicionalmente, né, o espelho é tido como reflexo da alma do ser humano. Então, essa teoria teria sido o motivo pelo qual se acredita que os vampiros não podem ser vistos no espelho, porque eles não têm alma. Seja como for, a crença de que quebrar um espelho traz 7 anos de azar veio dessa conexão, ou seja, a alma também seria quebrada e os 7 anos representam o tempo que ela precisaria para se regenerar. A peraí que vou ler devagar, gente. Catoptromancia é o processo adivinhatório por meio de espelhos que era comum na Grécia Antiga. Um espelho ele era mergulhado na água e a pessoa ela era convidada a olhar a própria imagem nele. E se a imagem estivesse distorcida e não clara, era um sinal de risco de morte. Os romanos eles mudaram um pouco essa superstição e a imagem distorcida, como a de um espelho quebrado, indicaria então 7 anos de má sorte ao invés de dura morte. Então, você sabe que quando a minha filha nasceu, a minha mãe dizia assim, enquanto ela não aprendesse a falar, eu não poderia colocá-la no espelho. Mas eu adoro olhar no espelho. Então, eu estava com ela no colo e ela ia para o espelho.
E ela fala muito. Então, não tem esse problema de que se você colocar uma criança que ainda não fala na frente do espelho, ela não vai falar. Vai falar, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, né? minha filha, ela demorou um pouco para falar. Daí a minha tia falava que a gente tinha que dar para ela água assustada. Daí eu pensei, Virgem Santa, que seria uma água assustada, né? Sabe quando você coloca a caneca para ferver e quando você joga a água, ela faz e a água espirra assim? Essa era a água assustada. Mas ela tinha que tomar essa água? Tinha que tomar essa água fervendo? Não, depois que a água esfriasse, daí você dava para a criança. Não, porque... eu já ouvi outra coisa. Quando a criança demorava para falar, você tinha que pegar um pintinho e pôr só, na boca para ele piar na boca da criança. Imagina, isso é um trauma, né? Isso é um trauma. Ó, a gente já está recebendo algumas mensagens aqui. A Ju Martins falando, chinelo virado também acho superstição. A Sheila Crianças, boa tarde meninas queridas, achei ótimo tema, não tenho nenhuma superstição. Nasci numa sexta-feira 13, muito olha só, e ela é uma querida, gente. Então. Isso é verdade, beijo para todos da TV Mundo Maior. Muito bom. É um barato. Olha, bater na madeira para se proteger, não é isso? Pois é, a gente, assim... Ai, então, Deus me proteja. essa teoria é originada dos celtas e de lá se espalhado por todos os continentes. A versão original consistia em bater no tronco de uma árvore com os nós dos dedos. Os povos antigos teriam interpretado que os raios que caíam frequentemente sobre as árvores eram um sinal de que as árvores eram a morada dos deuses na terra. Olha só. Por isso passaram a render culto a elas, considerando-as templos da santidade. A árvore seria como meio para enviar a doença e o mal ao subsolo e lá torná-lo incapacitado de agir. Muito antes do cristianismo, as árvores faziam parte da mitologia e religião de muitas culturas. Com o tempo, essa tradição se transformou e deu lugar às batidas na madeira. Se a gente quer, Deus me livre. Nossa, não quero isso. Tudo sai batendo aí na porta do povo, né? Agora, essa aqui eu tenho certeza que muita gente faz e, não sabe, e agora vocês vão saber a história dessa superstição. Que alguém espirra, o que a gente faz? Deus te cria. Deus te abençoe. Mas por que a gente faz isso? De onde veio essa história, né? Pode parecer bem normal pra gente, né? Mas perceba por um segundo que não há muito sentido em pedir uma bênção depois de um simples espirro. E o culpado por isso é o Papa Gregório o Grande. No século VI, uma peste assombrava a Itália, deixando muitos mortos. Um dos primeiros sintomas da peste eram os espirros graves e crônicos. O Papa então ordenou que as pessoas orassem pelos enfermos e respondessem rapidamente ao espirro com o pedido de bênção. Então, o povo espirrava e eles já, Deus abençoe. Que era para não ter problema ali por conta da peste. Mas não assim, atualmente a gente fala assim, quando a pessoa espirra, você fala assim, saúde, não é? Também. Saúde. Aí, porque saúde aí, a peste, saúde, a pessoa tava Mas quando começa a espirrar muito, fala, olha, já não dá mais para falar saúde, eu falo saúde eterna. É resfriado mesmo. Gente, ferradura da sorte, vocês acham que ferradura da sorte? Pois é. A história da origem mais conhecida sobre essa superstição dá crédito a St. Dunstan, um bispo de Londres que foi, depois de morto, canonizado. Dunstan recebeu a visita de um homem que lhe pedia para trocar as ferraduras de seu cavalo. Ele, no entanto, reconheceu que esse homem se tratava do diabo. Dunstan, então, pregou ferraduras nos pés do próprio diabo. Nossa, que horror! Com este agonizando em dor profunda, Dunstan fez um acordo. Concordou em retirar a ferradura, mas o fez antes de prometer que jamais entraria em um lugar que tivesse uma ferradura pendurada na porta. Pois é. E a gente vê, né? Isso é uma pura maldade. Pois é. Não, mas tem umas aqui que são maldade. O próximo também é maldade. Pura maldade vira superstição e as pessoas acreditam. Pois é. Eu vou ler mais umas mensagens aqui antes de ler o próximo. A Ivone Pereira diz assim, os talheres cruzados também, especialmente as facas. Também é uma superstição, né? E a gente, quando termina de comer, a gente cruza. Tem gente que cruza. Eu particularmente não cruzo. Eu às vezes cruzo, às vezes junto. E se cair faca no chão... Vamos fazer o sinal da cruz. Briga. Corta a briga, gente. Meu Deus. A Lúcia Santiago disse, boa tarde, algumas superstições hoje já têm comprovação e explicação científica. Por exemplo, os recém-nascidos não podem sair de casa no 7º dia para evitar o mal de 7 dias.
Hoje já se sabe que o mal de 7 dias é, na verdade, o tétano causado pela má higienização do cordão umbilical, eu imagino que seja aqui. Isso, E hoje evitado pela maioria, evitado pela melhoria das condições de higiene da população e das vacinas antitétano. Humberto Pazian, super querido mesmo. Lindo. Tá aqui assistindo a gente. Oi, meninas, ótimo programa, beijos. Elaine Epifânia, olha aí, Zilda, lê aí. Cadê a Eliana? Chinelo virado era chamar a morte da mãe, tá vendo? Então, da mãe, tá vendo? Dela... O meu era do pai, gente. Então, nossa, não podia deixar. Se você esquecesse o chinelo virado, eu acho que chinelo virado só mostra a sujeira da sola, né? Mas, olha, se você perceber, a gente desvirava porque incomodava. Você ficava com aquela coisa, nossa, meu pai vai morrer, sair sem Então, hoje eu só... Sabe o que me incomoda, o chinelo virado? É pra ver que ele tá sujo, então eu tenho que lavar. Então, acho que era por isso que as pessoas não queriam que ele ficasse virado. Ai. Não é? Ó, a Margarida Saito, diz gratidão, estou adorando o tema super interessante. A Fátima Pereira, programa excelente. Então agora a gente vai entrar em um, gente, que é pura maldade. Que esse aí eu tenho certeza também tem um monte de gente que também tem dó dos bichinhos. Gato preto dá azar. Gente, olha só. A ideia de cruzar com um gato preto na rua dá azar vem desde a Idade Média. Naquela época, os felinos eram associados à bruxaria e rituais demoníacos, por serem animais tipicamente noturnos. O fato de serem pretos os tornava piores ainda, já que essa era a cor das trevas. Os coitados dos gatos chegaram a entrar na lista do Papa Inocêncio VIII e perseguidos pela Inquisição. Gente, a Inquisição queria se intrometer em tudo, até no coitado dos gatos. Muito provavelmente por terem sido, desde sempre, importantes símbolos pagãos. Curiosamente, os gatos pretos ou não eram os rockstars do mundo animal no Antigo Egito, tido em alta estima e visto como sinal de boa sorte. Matá-los era considerado um crime. A sorte começou a virar para os gatos pretos na Idade Média. Conta a história que um pai e um filho estavam andando em Lincolnshire, na Inglaterra, quando o gato preto cruzou o caminho deles. Eles então decidiram tacar pedras no gato apenas por diversão. O gato fugiu, entrou na casa de uma mulher, que na época era suspeita de praticar bruxaria. No dia seguinte, a dona da casa apareceu mancando e ferida. Pai e filho acreditaram que aquilo era mais do que uma coincidência. E foi aí que se iniciou o mito de que bruxas poderiam se transformar em gatos pretos. Assim, infelizmente, os gatos pretos passaram a ser vistos como símbolos de mal em algumas partes do mundo. Olha só, meu marido é apaixonado por gato preto, ele tem uma gata preta tatuada no braço, que ele adora. Não acontece nada, né? Não acontece nada, tá bem lá lindo, firme e forte. Pois é. Para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e se libertem dessas superstições, você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova para que nós consigamos levar essa mensagem, a mensagem do Cristo, informações importantes a mais lugares, a mais pessoas que têm essa necessidade da informação e não têm a possibilidade. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou ainda acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Além de você colaborar para que mais pessoas se instruam e sejam consoladas, você também tem alguns benefícios. Acessos a downloads, você tem descontos, você tem facilidades para participar de eventos, enfim. Você também tem facilidades, além de estar sendo um divulgador da doutrina dos espíritos e colaborando para a felicidade de muitas pessoas. 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar
e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 Operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Espírito de Mulher. A gente volta do intervalo. Olha só, quero convidar você, porque no dia 11 de junho, às 18 horas, vai ter uma balada sertaneja beneficente com Ricardo e Eduardo. Eles são super queridos, Ricardo e Eduardo. Vai ter uma balada sertaneja beneficente. Vai ser no Salão Nobre do Esporte Clube Corinthians, que é lá na Rua São Jorge, número 777, lá na Tatuapé. Sabe quem vai apresentar esse show lindo do Ricardo e Eduardo? William Sanches, olha só que bacana. O William Sanches, super querido, vai apresentar esse show, essa balada sertaneja beneficente. E crianças até 12 anos não pagam, viu, gente? Informações e vendas é 11 99115 5534. 11 99115 5534. Ou senão você pode comprar também pelo site do Ticket Fácil, viu, gente? Vendas e ingressos também no local. Então fica aí uma dica de um passeio bacana, que é uma balada sertaneja beneficente no dia 11 de junho com Ricardo e Eduardo e William Sanches. Muito bom. E aí, Zilda, o que mais? Você é supersticiosa, Poliana? Eu acho que hoje em dia já não mais. Só esse do Deus te cria que eu sempre faço. Quando alguém espirra, eu sempre falo Deus te cria. Agora eu já não falo mais também. Então, agora também vou precisar. Mas eu acho que eu preciso me policiar, porque eu tenho 35 anos, já faço isso há tantos anos que eu acho que Porque eu acho tão bom espirrar. Espirrou é porque alguma coisa... Bom, você me ouviu espirrando hoje. Estava errado, né? Se você estava quente, ficou muito fria, se você teve uma mudança brusca de temperatura, se você está resfriada, não tem outro motivo a não ser o seu organismo se reorganizar. Pois é, verdade. Eu achei tão gostoso. Tirando essa, eu não tenho. Agora do chinelo, depois de adulta eu já parei, mas quando eu era criança eu desvirava o chinelo. A gente recebeu alguns WhatsApps. O Luiz Ueara, é um amigo, é um aluno, foi meu aluno. Foi? O que ele falou? Ele tá disse no assim, Facebook, né? Cortar a unha de noite, já ouviram essa? Vocês sabiam, gente? Cortar a unha de noite? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema, Luiz? Qual que é o problema? Manda pra gente. Não, ele falou assim, ó, ainda ele pôs aqui, olha que coisa, ele pôs o palmeirense. Então, vai no show do Ricardo e do Eduardo, lá no Corinthians, viu, Luiz? Particularmente, eu gosto do show, não gosto do local, mas enfim, eu vou mais junto com o Luiz, né? A gente recebeu um WhatsApp aqui. Boa tarde.
Eu associo a superstição à ignorância, no sentido de ignorar a verdade. Isso. Jesus resumiu tudo no amor a Deus e ao próximo, e o resto lhe será dado em acréscimo. Então confiemos na justiça e na providência divina e no Deus que habita dentro de nós, e nenhum mal nos atingirá. Muita paz e fé a todos. Grande abraço, Wagner, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bom. E da coruja? A coruja, quando canta 3 vezes, também é sinal de morte próxima, gente. Tudo é sinal de morte. Coitado. Se você sonhar com dente. sonhar com dente, com cabelo. Olha só. Gente, como você sonha o cabelo porque você está querendo mudar o seu visual, Pois não é? é, né? A gente recebeu também aqui uma mensagem da Cristiane de Caires, ela mandou uma pergunta, ó. Eu, quando for dormir, se estiver de frente do espelho do guarda-roupa, sinto tipo um frio, tenho que abrir a porta do guarda-roupa para não ficar de frente. O que seria? Ela deve ter medo de se ver, Deve né? ser dessas coisas que a gente ouve. Não, Sabe é porque à noite, por exemplo, à noite, se você está dormindo e você tem um espelho que você, às vezes você acorda sem saber onde está, não é assim? Você acorda de repente meio que assustado. Aí você se vê no espelho, você pode se assustar. Só assustar não porque seja ruim, porque você não se localizou. Só isso. Eu acho que é só a gente isso. acorda meio atrapalhado, parece que o espírito não grudou direito no corpo. Não, é né? porque você voltou muito repentinamente. Então você pode se assustar pelo fato de se ver e não tá, né, pensando nisso. Porque quando você acorda naturalmente, você sabe onde está, você sabe que tem um espelho ali que você pode se ver. Pois é. Até você falando isso me lembrou que uma outra superstição de que você não pode ter a sua cama virada com o pé para a porta. Porque se você tá com o pé para a porta, alguém vai te puxar. Olha, não é verdade. Não, eu acho... hoje, assim, lendo... Não é verdade. Daí eu vi que... Nossa, até porque a minha cama tá com o pé pra porta. E ela tá bem viva aqui, gente. Mas assim, a gente lendo isso, a gente acha engraçado, né? Porque são superstições de coisas que vêm há muitos anos, né? Até a gente vai falar um pouquinho sobre mito daqui a pouco. Isilda, fala pra gente da Sexta-feira 13. Ai, deixa eu achar aqui. Nossa, Sexta-feira 13. Aqui. A crença é de que o dia 13, quando cai em uma sexta-feira, é dia de azar e a mais popular superstição entre os cristãos. Há muitas explicações para isso. A mais forte delas, segundo o Guia dos Curiosos, seria o fato de Jesus Cristo ter sido crucificado em uma sexta-feira e na sua última ceia haver 13 pessoas à mesa, ele e os 12 apóstolos. Mais antigo que isso, no entanto, são 2 lendas da mitologia nórdica. O mais interessante nisso tudo é que o número 13 é o número da sorte em muitas culturas. Outra explicação coloca o número 12 como culpado, por ser considerado um número perfeito. Olha só. O ano tem 12 meses, o dia tem 2 períodos de 12 horas, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos. O número 13, então, seria apenas um renegado sem utilidade após o 12º. Além disso, Judas, como o 12º apóstolo, foi o 13º convidado para a Santa Ceia. Olha, e mais tarde seria o discípulo que traiu Jesus. Que Nossa, interessante. você sabe que nos Estados Unidos tem prédio que não tem o 13º andar. Ou seja, tem, né? Tem. Para não ter o 13º andar, teria que ter só 12. Pois é. 12 andares. Mas 11, eles têm né? Porque a gente conta o terro, teoricamente. Isso. Então, mas eles têm 20 andares, mas eles não usam o número 13. Eles estão enganando quem? Eles acham que enganam, mas enfim. A Thaís, nossa produtora, ela mandou um aqui, ó, jogar baralho dentro de casa. Que também não pode. Que isso? Tomar água, para a criança falar, tomar água da primeira chuva do ano. Quer dizer, Coitadinha. se a criança tiver 5 anos, ela não tem, a gente vai ter que esperar a chuva do ano que vem. Então, se a gente prestar atenção, são coisas que não têm lógica, não tem sentido, não tem explicação. E nós aceitamos. Por quê? Porque não raciocinamos. Então, a fé raciocinada. Vamos usar a fé raciocinada, o sentido, né? Vamos usar a razão em tudo que nós fazemos. Lógico que associada à emoção fica bom, mas, em primeiro lugar, vamos analisar se tem lógica. Pois é, porque, por exemplo, aquele de entrar em casa, você foi ao cemitério e entrar em casa com o pé que estava lá, pisou no cemitério, pisou tem na gente terra, que né? não tira a roupa, só não tira na rua porque não dá, né? Mas logo que entra em casa já tira tudo, lava tudo, esteriliza, por conta de ser uma roupa que você usou no cemitério. Entrar com o pé direito para dar sorte, né? Quando Pois você levanta, coitado já dos com o pé direito. canhoteiros, né? Pois é, gente. Agora, quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou por um motivo específico, né, Marisilda? Quando a gente pensou em falar sobre mitos e superstições, que é
Estamos no mês de junho, gente. Esse mês é o quê? Mês do santo casamenteiro. Vamos olhar a mulherada, vamos comprar o coitado do Santo Antônio para virar ele do avesso. Não é? Mas olha, conta a história do Santo Antônio. Então, essa Zilda. crença é bastante popular no país. Batizado de Fernando Bulhões, Santo Antônio era um frade franciscano nascido em 1195 em Portugal, mas viveu durante a maior parte da sua vida em Pádua, na Itália. Apesar de não ter em seus sermões nada específico sobre casamentos, Santo Antônio ficou conhecido como o santo que ajuda mulheres a encontrarem um marido por conta da ajuda que dava a moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento. Reza a lenda que certa vez em Nápoles havia uma moça cuja família não podia pagar seu dote para se casar. Desesperada, a jovem ajoelhada aos pés da imagem de Santo Antônio pediu com fé a ajuda do santo, que milagrosamente lhe entregou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante. Olha só. O bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de prata equivalentes ao peso do papel. Obviamente, o homem não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Mas, para sua surpresa, foram necessários 400 moedas de prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que outrora havia prometido 400 escudos de prata ao santo e nunca havia cumprido a promessa. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. É a consciência, né? Pois é. Santo Antônio viera fazer a cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem moça pôde assim casar-se de acordo com o costume da época e a partir daí Santo Antônio recebeu em outras atribuições a de santo casamenteiro. E a outra que a gente tem aqui, que a gente viu também, é de uma mulher que ela era muito crente, então ela pedia para o santo, ela fez um altar para o santo, ela colhia flores para o santo e ela rezava para ele todos os dias. Daí passaram-se dias, meses, anos e nada do santo arranjar um marido para ela. Daí o que aconteceu? Ela ficou brava, jogou o santo pela janela e o que aconteceu? Catou no moço, ela se apaixonou pelo moço e daí eles casaram e ela agradeceu a santo. Então o que as mulheres agora quando querem casar elas fazem? Pedem para Santo Antônio. Se Santo Antônio não ajuda... Elas jogam ele pela janela. Tem umas que tiram até o menino Jesus do colo de Santo Antônio, gente, para poder botar o homem lá de cabeça para baixo, coitado do santo. Pois então não tem nada a ver isso, viu, gente? E agora nos casamentos eles dão, né, de lembrança, né? Santo Antônio. O Santo Antônio. Acho um barato. Para você encontrar seu príncipe encantado. Pois é, pois é. E a gente recebeu mais umas mensagens aqui da Jo Martins falando varrer a casa à noite. Eu não varria. Agora, com o tempo, não dou mais bola para superstição. A Dete diz, Boa Corinthians é um bom lugar, não tem superstição. É mais ou menos, viu, Dete? Não concordo lá muito, mas tudo bem. Não tem superstição nenhuma. E quem nasceu no dia 13, né? E quem nasceu... Olha, é ótimo, gente. Número 13 é lindo, viu? Agora, o Alex Glass fala assim, nada a ver, esse é mito. É mito, nada a ver. Não tem lógica, né? Não tem, assim, um sentido... Para nós nos preocuparmos com essas coisas. É por isso que são superstições, né? São crenças são crenças populares. Agora a gente vai entrar em mito. Então são crenças populares que as pessoas elas colocam e como isso vai passando de geração para geração, muita coisa a gente ouvia da nossa velha, muita coisa a gente acaba passando para os nossos filhos e é inconsciente. Por exemplo, esse negócio do Deus te cria, porque foi o que eu fiquei mais impressionada, foi o Deus te cria. Do número 13, do gato preto, enfim, todas essas coisas a gente vai passando de geração para geração. Mas, olha, né? veja só. Por exemplo, né, a gente vê que Roberto Carlos, ele tem um toque, né, por conta de... Quem Marrom, começou? né? Foi o toque que trouxe a superstição, as superstições, ou foram as superstições que lhe causaram o toque, né, esse transtorno obsessivo-compulsivo. Então, por isso que lá no começo a gente falou que essas crenças podem nos prejudicar. Sim. Porque você fica dependente delas e não se liberta, e não faz o que tinha que fazer, não se sente bem, se sempre temerosa. Isso pode te causar um problema mesmo, sim, né? sim. Um problema emocional e te levar a um grau grave de desequilíbrio, né? É verdade. E você ainda pode participar com a gente ligando mandando um WhatsApp no 11 996433827. 11 996433827. Você também pode mandar uma mensagem lá no Facebook, pra gente, facebook.com/TV Mundo Maior. A gente está aqui ao vivo no live, tem um monte de gente aqui assistindo o programa. Mande a sua mensagem, você é uma pessoa supersticiosa? Manda a sua superstição. Se você também sabe sobre mitos, manda um pouquinho pra gente, a gente vai começar a entrar agora mais nessa parte de mitos. E Zilda, já vamos começar, o que é mito? Pois é, vou ler, porque mito é uma coisa assim...
São narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. As origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Olha que é uma confusão, né? É uma confusão. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, mas explicava de um modo meio por cima, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Olha aí. Ou seja, explicava de uma forma complicada, né? Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Pois é. Né? Mito nem sempre é utilizado na simbologia correta. Olha aí. Né? Porque também é usado em referência às crenças comuns que não têm fundamento objetivo ou científico. Porém, acontecimentos históricos podem se transformar em mitos. Isso é uma outra parte do mito, né? Um outro significado do mito, né? Se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Os mitos têm caráter simbólico ou explicativo. São relacionados com alguma data ou uma religião. Procuram explicar a origem do homem por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade através de suas histórias sagradas. Por exemplo, a gente fala assim, o Pelé é um mito. É um mito do futebol. Sim. Porque ele se destacou tão profundamente que virou um mito. Sim. Você explica como é um bom jogador, o que é ser um bom jogador, relembrando Pelé. Sim, sim. Quando a gente fala camisa 10, a gente pensa em Pelé. E vários mitos dentro da história, né? Por exemplo, a gente vê aqui, tem o mito de Narciso, que a gente até fala assim, você é narcisista. É narcisista porque o Narciso, olha só, ele era um jovem tão bonito que despertou o amor de Eco, uma bela ninfa. Narciso rejeitou esse amor, fazendo com que a ninfa ficasse destruída com rejeição. Como castigo, a deusa Nêmesis fez com que ele se apaixonasse pelo próprio reflexo no rio, de tal forma que Narciso morreu afogado. Esse é um mito. Né? E Zilda, antes da gente falar um pouquinho mais de mito, até porque o nosso tempo está acabando, na questão 557 de O Livro dos Espíritos foi perguntado: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Então, tudo depende do que você acredita, né? Se alguém te lançar, por exemplo, vocês não falam que praga de mãe pega? Olha só. Não é assim? É um mito, viu, gente? É um mito, porque não é verdade. Assim, amor de mãe pega. Amor de mãe pega, né? Então, assim, não tem explicação científica. O que faz você se prejudicar por uma pseudo-bênção ou maldição? É a sua crença, é você acreditar que aquilo que estão lhe falando é verdade. Né? É como a gente fala da macumba, do despacho, né? Acredita quem sofre alguma consequência quem acredita que aquilo é uma realidade, que ela fica tão impressionada com aquilo que ela põe aquele pensamento ou aquela situação na psicosfera dela. Sim, sim. E isso vai atrair o bem ou o mal. Né? É verdade, eu só vou, porque nosso tempo está acabando, e foi engraçado nessa pesquisa que a gente achou vários mitos relacionados ao nosso folclore, que é o boitatá, que é o representante das matas, o boto, que dizem que o boto é um homem que, ele é boto, daí durante a noite ele sai, ele tem as mulheres e até engravida essas mulheres, depois ele volta para o rio à noite, o lobisomem, né? Lobisomem, curupira, a mãe d'água, mula sem cabeça, Saci Pererê. Então, assim, a gente começou a ver que várias desses mitos, dessas crendices, elas são folclore. Pois é. Né? Então, quer dizer, se é folclore, a gente tem que... não existe, né? É um folclore, é um mito, né? Isso. Então, a gente tem que prestar mais atenção e não acreditar nessas energias, porque é mito. É superstição, a gente não precisa acreditar nisso. Então, se você deixar o chinelo virado, seu pai não vai morrer ou sua mãe, viu, gente? Não se preocupa. Muito bom. Né? E nós vamos embora, né? Nós vamos embora. Viu como passou rápido, gente? Pois é, Isilda, a semana que vem a gente está aqui de volta. Amanhã você fica com o doutor? João Lourenço. Isso aí, a semana que vem a gente está aqui. Beijo, tchau, tchau. Tchau.